boa tarde, sejam bem-vindos todos. Infelizmente, na terça-feira, nesse horário, eu não consegui estar presente por causa de um imprevisto, mas hoje eu tenho o prazer assim, de apresentar uma queridíssima ex-aluna, né, formada em jornalismo, que é a Tati Narciso, e eu acho que o bacana assim, de trazer o ex-aluno, né, é mostrar essa proximidade do mercado para vocês, né, e de possibilidades de trabalhos que a gente pode fazer, porque dentro do curso de comunicação, seja ele de jornalismo, estudos de mídia, publicidade, cinema, né, a gente tem um campo muito aberto e, às vezes, eu acho que no início da faculdade nem todo mundo tem essa noção. Então, a Tati é bacana porque ela tem uma experiência em curadoria de conteúdo, em aquisição de conteúdo de entretenimento, estratégia de programação para TV e VOD, então, assim, está em cima de todas essas transformações pelas quais a gente está passando. Ela já trabalhou, né, por 5 anos na programação do GNT e atualmente faz parte do time de aquisição de direitos de entretenimento da Globo. Então, queria que a Tati começasse falando um pouquinho sobre a trajetória dela, né, como é que ela, né, saiu aqui da faculdade, a experiência que ela teve aqui dentro da faculdade, quando ela saiu, para onde foi, como é que ela foi parar nessa área tão diferente, já que ela começou com jornalismo, né, e tinha uma expectativa diferente em relação à vida profissional dela e acabou se surpreendendo e positivamente. Então, Tati, seja muito bem-vinda, tá? E a gente quer te ouvir agora. Obrigada, Carmen. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês aqui hoje. Estou muito feliz com o convite. Carmen falando assim, eu fico até emocionada. Mas de fato, quando a Carmen veio conversar comigo sobre a participação na palestra, acho que a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: cara, não tem como falar de aquisição de direitos de entretenimento sem falar como eu fui parar nisso, né? Porque de fato é uma área pouquíssimo conhecida e eu mesma só fui conhecer quando eu entrei no GNT, no mercado de trabalho. Então, como ela disse, foi onde a minha vida deu uma mudada. Eu sempre quis trabalhar com TV, né? Eu vou acabar falando TV porque, enfim, é mais forte do que eu, mas com audiovisual de uma maneira geral. Eu entrei na faculdade com esse objetivo, sempre foi meu objetivo. No início, pensava muito em trabalhar com jornalismo esportivo, gostava muito assim de futebol, acompanhava muito futebol, então meu sonho era, sei lá, ser repórter de campo. E aí, conforme você vai se envolvendo com as coisas na faculdade, você vai conhecendo outras áreas. Então, durante a faculdade, eu me envolvi muito com questões de cidade, com jornalismo de cidade, cobertura de cidade, e passei a gostar muito de cidade e fui deixando de lado essa coisa do futebol, do esporte. Eu acho que eu vi que existiam muito mais possibilidades do que só concentrar no esporte. E aí, meu primeiro estágio foi na PUC, foi no Comunicar, na TV PUC. Eu fiquei na TV PUC por quase 2 anos. Fui estagiária de produção e depois repórter. E aí foi até o que eu estava conversando com eles antes da gente começar. Eu sou super a pessoa do por trás das câmeras, acho que funciona muito melhor por trás das câmeras. Estou aqui hoje, mas estou morrendo de vergonha, super tímida. E aí, na TV PUC, eu percebi, eu falei assim, cara, é isso, sabe? Eu gosto muito disso, é isso que eu quero fazer. Vamos ver no que vai dar, né? E aí, depois dos quase 2 anos de TV PUC, eu fui fazer um estágio no R7, no portal de jornalismo da Record. Fiquei lá por quase 1 ano e era texto, era redação mesmo, assim, foi muito bom, porque eu gosto muito, eu sempre fui extremamente consumidora de jornal, assisto o jornal o tempo inteiro, leio o tempo inteiro, mas lá eu tive a certeza de que não era o meu perfil trabalhar com jornalismo online, com portal de notícias. E foi muito engraçado ter tido essa percepção lá, porque a minha chefe lá da época, ela também teve essa percepção. E aí, num determinado momento, a gente conversando, ela falou assim, cara, eu acho que você tem que começar a procurar alguma coisa voltada para vídeo, para audiovisual, porque quando você se envolve nas questões, assim, para, sei lá, resolver o problema da ilha de edição, o seu olho brilha de um jeito diferente, e eu acho que você tem que trilhar nesse caminho, porque é onde você é ainda melhor do que você já entrega, sabe? E aí, quando ela falou isso, assim, fiquei em paz, resolvi começar a procurar estágio, fiz uma série de entrevistas,
até que eu fiz uma entrevista para a Globosat, para estágio no GNT, e aí era um estágio de pós-produção na programação do GNT. E aí, quando você pensa em pós-produção na programação, né, uma área de conteúdo dentro da programação, o que é, né? Tipo, a gente não tem esse contato na faculdade. Eu acho que quando a gente, pelo menos na minha época, quando a gente tem contato com... A maior parte do nosso contato com audiovisual, ele é muito voltado para a gente pôr a mão na massa e produzir o conteúdo. Eu acho que a gente tem menos contato com o conteúdo pronto e a distribuição desse conteúdo, né? E aí, quando eu fui para o GNT, eu passei nesse processo seletivo, eu descobri que existia uma área dentro da programação, a Globosat, como vocês devem saber, ela é uma programadora, foi a primeira programadora do país, se eu não me engano. Então, quando ela foi criada, a maior parte dos conteúdos eram conteúdos trazidos de fora, né? Eram latas, conteúdos fechados licenciados, e para exibição desses conteúdos era preciso fazer uma pós-produção. E aí a pós-produção desse conteúdo é diferente da pós-produção que você faz quando você está montando um filme, quando você está montando uma série. É uma pós-produção no sentido de tradução, legendagem, adequação daquele conteúdo para a exibição na TV. E aí eu entrei nessa área de pós-produção, fiquei por 6 meses lá, e aí a partir dessa área de produção que eu comecei de fato a entender como que uma TV funcionava, sabe? Eu aprendi que existe uma equipe de conteúdo dentro da programação das TVs, então a programação ela é dividida entre operações, mídia, conteúdo e pós-produção, do GNT na época, no caso. A equipe de operações e de mídia, eles pensam estrategicamente, trabalham muito juntos a ordem, né, dos programas, a forma como os programas vão ser colocados e exibidos, né, botados na grade. E a equipe de conteúdo, ela faz a curadoria e toca o licenciamento com o departamento de aquisições. Então, hoje, eu estou na área... A área que eu atuo hoje em dia na Globo era a área que me atendia quando eu era do canal. Porque existe essa relação do canal ser um cliente e ter uma área dentro da Globo que faz esse atendimento e a ponte do canal com os distribuidores externos. E aí, no GNT, o meu trabalho era muito voltado para a curadoria. O GNT trabalhava com muitas aquisições de latas. Eu vou falar muito de lata. Então, lata, quando eu falo, é o conteúdo fechado, né? O conteúdo que ele não pode ser... Ele tem que ser exibido da maneira que ele foi comprado, né? Então, o GNT comprava muita lata, muito documentário, muita série. E a gente tinha que fazer essa curadoria. Então, quando eu falo da experiência com estratégia para a TV e para a VOD, é que a partir desse processo de curadoria, da compra, né, de receber material para avaliar, e aí quando eu falo avaliar, é de fato assistir e ter um olhar crítico e técnico sobre o conteúdo, para ver se ele se encaixa no posicionamento do canal, para ver se a gente acredita que aquele tipo de conteúdo ele pode performar no canal. Então, a gente tem que assistir mesmo e assim, é de fato uma avaliação do tipo escrever. Esse conteúdo, a edição é um pouco mais lenta, não acho que esse tipo de conteúdo vá prender o nosso público e trazer uma audiência. É você realmente dar a sua opinião, claro, uma forma de trabalhar com isso no GNT. E esse conhecimento de curadoria, ele é muito bom porque ele auxilia muito na parte estratégica. Então, quando a equipe de programação, né, de estratégia de programação, ela decide montar a grade, e aí, para dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil, vamos supor, o GNT é um canal voltado para o público feminino, então, o Dia da Mulher é uma efeméride, é uma data muito importante para o GNT abordar. Então, a programação decide que vai ser feita uma programação especial para o mês inteiro. E aí fala, olha, gente, a gente precisa de 4 documentários para exibir todo sábado, durante o mês de março. O que tem no mercado, né? O que tem no mercado que se encaixe dentro também do que o GNT sempre se propõe a exibir, né? Que pode contribuir para essa programação especial. E aí a gente faz esse trabalho de pesquisa, a gente faz esse trabalho de curadoria, a gente toca com a equipe de aquisições
para eles negociarem esses conteúdos. A equipe de produção, de pós-produção, que recebe esse conteúdo, ela faz essa finalização, e aí a gente termina de montar a estratégia, que é quando vai ser exibido, em qual horário vai ser exibido, como vai ser publicado, quanto tempo vai ficar publicado, enfim, todas essas definições de programação mesmo. Com quanto tempo de antecedência é isso, Tati? Cara, Carmen, a gente tenta fazer assim o quanto antes possível, porque é claro que, por exemplo, se for um documentário, sei lá, da família real, que foi lançado semana passada, e que é um documentário muito importante para a gente exibir, a gente vai tentar fechar para exibir sábado. Mas existe uma limitação de tempo na negociação e também uma limitação técnica de dublagem, tradução. Assim, o laboratório de dublagem, ele leva, sei lá, em média 1 mês para entregar isso para a gente, sabe? Então, são ocasiões muito específicas que a gente consegue fazer isso de uma forma muito ágil. Mas, no geral, a gente tenta fechar essas programações 6 meses antes. Assim. Realmente... Está em setembro, estou vendo planejamento de outubro, novembro. O calendário hoje é dia 16, mas a programação está pensando lá no dia 1º de novembro já, sabe? Tá vendo no final do ano. Claro, televisão, imprevistos acontecem, coisas de última hora chegam. Sempre tem essa brecha para essas coisas imprevisíveis, mas a gente sempre tenta trabalhar com um prazo bem antecipado, sabe? E aí, a programação, essa equipe de conteúdo dentro da programação, ela é assim, a meu ver, muito importante, porque além dela contribuir para a estratégia, né, da grade, ela é uma equipe que também tem muito contato com a equipe de produção. E aí eu acho que isso também vai muito com o momento em que as TVs por assinaturas, elas começam a ter que produzir mais conteúdo nacional. Então, as equipes de conteúdo que já tinham muito contato com conteúdo internacional, elas também conseguem contribuir com material de pesquisa, com um olhar diferente, um olhar do que está sendo feito fora, para a gente pensar no que a gente pode produzir aqui no Brasil, sabe? Então, também é um trabalho conjunto dessas duas equipes de conteúdo. E aí eu fiquei no GNT, entrei como estagiária, fui efetivada no GNT um pouco antes de me formar, acho que 6 meses antes de me formar. E aí fiquei no GNT por 5 anos trabalhando com conteúdo, com VOD, com publicação de VOD. Uma das últimas coisas que eu fiz no GNT relacionada a VOD foi participar da subida do Globoplay mais canais, né, que foi quando os canais da Globosat, que agora são canais Globo, foram incluídos no Globoplay. Então, a gente teve toda uma subida de acervo de conteúdo do GNT para o Globoplay. Então, participei desse projeto, foi uma das últimas coisas que eu fiz no GNT antes de sair. E aí, em novembro do ano passado, eu fui para a equipe de aquisição de formatos. E aí, para também explicar a vocês como é que funciona esse departamento, né? A Globo, há pouco tempo, ela passou por uma reestruturação, né? A Globo antigamente era a TV Globo e a Globosat, e aí, acho que, enfim, já foi noticiado algumas vezes, virou uma única empresa. Acho que no esporte é onde é mais fácil de visualizar essa junção, que todo o esporte agora é um esporte único. E aí esses departamentos, essas áreas de apoio da Globo que existiam nas duas empresas, elas se tornaram uma só. Então, a Globosat tinha a sua equipe de aquisição e a TV Globo tinha a sua equipe de aquisição. E aí o departamento de aquisição, ele virou um único departamento, dando muita relevância para a gente. Foi muito importante para a gente ter esse departamento único, né? Porque acho que se a gente for parar para pensar numa estrutura de TV, realmente é muito importante o licenciamento de conteúdo, né? Porque quando você para pensar, e aí já ampliando um pouco mais o nosso leque, quando você para pensar em direitos de entretenimento, acho que a tendência é a gente pensar em filme, série, documentário,
Só que a gente fala de formato, que é o que eu vou focar mais, que é a área que eu trabalho. A gente fala de eventos não esportivos, transmissão de eventos como Rock in Rio, Lollapalooza, Carnaval. A gente fala de obras literárias, adaptação de obras que podem vir a virar séries. Então, tudo isso é direito de entretenimento. São coisas que podem ser adquiridas e transformadas num produto audiovisual. E aí, quando eu fui para esse departamento em novembro do ano passado, eu tive mais um choque, assim, da quantidade de coisa, de quantidade de gente que a gente tem contato, porque no GNT o meu olhar ele era muito pro canal, né? Você vê a estrutura do canal ela toda funcionando. E aí agora, trabalhando no departamento de aquisições, como a gente é um departamento de atendimento da Globo, a gente atende todos os canais. A gente atende todas as áreas que precisarem de pesquisa de conteúdo, de consulta de conteúdo, de formato para adaptar de qualquer jeito que seja, para um branded content, para qualquer coisa do tipo. E até os realities, que são, acho que quando a gente vai falar de formato, são os conteúdos mais conhecidos por todo mundo. E aí, quando eu fui para essa área, foi um outro choque, porque você passa a ter contato com mais conteúdo ainda, sabe? Eu acho que quando eu estava no GNT, eu tinha muito contato com conteúdo de lifestyle, de culinária. É um briefing mais fechado, né? E aí, quando você vai para uma área de aquisições que atende todos os canais, eu assisto conteúdo de todos os tipos que você imaginar, assim, de culinária, reality, dating, tudo que vocês imaginarem, a gente assiste e avalia. E aí, para começar a explicar um pouquinho mais o que é um formato, o que é uma aquisição de formato, como eu comecei falando, eu só fui ter contato com esse tipo de conteúdo trabalhando. Eu não me recordo em momento nenhum de, na faculdade, ter discutido ou ter pensado sobre... Você sabe que o Big Brother ele é um programa de TV, que ele é um formato, mas acabava ali, né? O que é um formato, né? O que pode ser um formato, né? Tipo, o que mais é um formato além de Big Brother? Então, foi um universo assim, muito legal para mim. Acho que o que eu posso dizer para vocês, se vocês quiserem pensar no que é um formato, é pensar que é um produto de audiovisual que ele tem é uma marca que ela já existe, né? E que ela pode ser reproduzida em diversos países, diversos territórios, mas para ela ser reproduzida, ser adaptada nesses países e territórios, uma série de regras precisam ser respeitadas. Então, você compra o direito de adaptação e você tem que respeitar uma série de regras para produzir esse conteúdo. É o que o Rafusa falou. A Endemol, aqui no Brasil, ela é uma das maiores produtoras de formatos. Assim, eu estava pensando até nisso antes da palestra começar. Se a gente for parar para pensar na TV hoje, os dois maiores formatos que estão no ar nesse momento é o Masked Singer na Globo e o MasterChef na Band. Os dois são produzidos pela Endemol. Então, assim, isso dá um pouco da dimensão do trabalho deles nesse mercado. Assim, de fato, eles são muito fortes, eles fazem um trabalho muito bom e muito grande. Assim. Então, E tem já um know-how, né, de criar formatos que vão se adaptar globalmente, né, mesmo com a adaptação de cada um, mas são formatos que vão agradar audiências de países completamente diferentes. É exatamente isso, Carmen. É exatamente isso. Na sua produção, o formato é o que vai acontecendo com o passar do tempo, né? Acho que quando a gente para pensar assim, mas, Tati, sei lá, o que pode vir a ser um formato? Acho que no passado, os produtos eles eram feitos para serem exibidos como latas, e aí surgiu uma oportunidade de transformar aquilo numa adaptação na versão local de um outro país, e aí começa a comercialização do formato. Acho que o momento em que a gente vive hoje já não é assim. Eu acho que o formato ele já é realmente criado, desenvolvido
para ser feito, para ser distribuído no mundo inteiro. Acho que se a gente pensar num The Voice, por exemplo, o The Voice ele não tem nenhuma especificação que prenda ele a um país. A grande coisa do formato ali é você descobrir a voz daquele lugar, né? Tanto que o nome original é The Voice of Holanda, The Voice of Brasil. Então, é o talento da pessoa daquele lugar, sabe? Você não precisa estar presa a mais nenhuma questão regional daquele lugar ali para fazer esse formato, para adaptar esse formato. Então, eu acho que hoje em dia também é muito mais fácil de pensar no formato como uma coisa comercial, sabe? Eu acho que num primeiro momento, de fato, ele não foi criado, não surgiu dessa maneira, né, para sair sendo vendido, mas a partir do momento em que você cria uma série e você vê que aquilo é possível de ser adaptado em outros países, por que não comercializar? Você vai ganhar muito mais dinheiro. E aí, como eu estava falando... Pode falar, Carmen. Não, ia te perguntar, já que você está falando em dinheiro, né? Quanto que custa um formato, assim, dá uma ordem de grandeza para as pessoas terem noção? Caraca, Carmen, essa é uma pergunta difícil, tá? Porque... Não quero te deixar em maus lençóis, não, entendeu? Não, é de só verdade. porque é uma pergunta muito difícil, porque depende do formato. É um formato novo? É um formato que já tá fazendo muito sucesso no mundo há muito tempo? Onde você vai exibir esse formato? Porque isso era o que eu ia falar até um pouco mais para frente, eu acho que a gente pode adiantar. Quando você pensa na negociação de um formato, você não só compra aquele direito, né? Você tem que negociar com o distribuidor como que você vai trabalhar a exibição desse conteúdo, né? Porque a propriedade intelectual ela tem que ser respeitada, né? Você não pode pegar o nome de um formato conhecido e fazer o que você quiser e jogar, sei lá, de alguma forma jogar aquele nome no lixo. Você tem uma responsabilidade ali naquela adaptação. Então, isso tudo influencia no custo, cara. Eu não consigo te dar um valor assim, não. Porque depende de janela, depende de quanto tempo de licença você quer para esse formato, depende de qual vai ser a sua estratégia, se você vai ter uma divisão de receita, se vai ter um apoio comercial, depende muito, assim. E aí depende se você vai pagar por episódio ou se vai ser um custo, porque você tem que pagar um license fee, né? Você tem que pagar para o distribuidor uma licença para a adaptação daquele formato. Então, além dos custos de produção tradicional que você tem na produção de qualquer série, qualquer coisa, você tem que pagar uma taxa para esse distribuidor. Essa taxa pode ser calculada em cima do seu custo de produção ou pode ser uma taxa fixa. O distribuidor pode falar, cara, sei lá, quero 10 mil por episódio, só de taxa, sabe? E aí, se for um formato de 10 episódios, são 100 mil, sabe? Então, é muito... Assim, joguei um valor muito hipotético, mas é meio que por aí, sabe? Então, é muito difícil de chegar aqui para você e falar, é tanto. Tá? Porque tem muitas variáveis, né? A gente só sabe que para quem produz, quem tem a ideia do formato, assim, vale bastante, né? Hoje é uma mina de ouro. Você pensa no John DeMol, que foi o cara que criou o Big Brother, quanto que ele não... Imagina. Aqui, a Gabi Amaral quer fazer uma pergunta para você. Pode fazer, Gabi. Olá, tudo bem? Boa tarde. Vocês falaram do Big Brother, eu ia comentar sobre isso, assim. Você falou que a gente precisa respeitar algumas regras, né, quando a gente compra um formato. Eu queria que você citasse algumas, assim, para eu ter uma ideia de como funciona isso. Por exemplo, Gabi, quando eu falo em regras de formato, é que eu não posso descaracterizar a ideia do programa. Então, se a ideia do Big Brother é ser um reality que as pessoas convivem e a cada semana tem que sair uma pessoa para no final chegar a ter 3 pessoas e ter uma votação para ter um vencedor, eu não posso botar o Big Brother no ar sem que não saia ninguém.
não, eu quero um Big Brother que as pessoas só convivem e no final o público vota em quem eles mais gostaram ao longo dos 3 meses. Você não consegue fazer isso. Quer dizer, acho que você pode até tentar negociar, né? Uma área que envolve muita negociação, mas a premissa principal é você respeitar a ideia original da concepção do formato. Então, o The Voice, por exemplo, você tem que seguir... Não sei se vocês costumam assistir o The Voice fora do Brasil, mas se vocês forem assistir, é muito parecido. Tem as rodadas, as audições às cegas, tem os nocautes, tem as batalhas, e aí depois tem a fase final. Então, assim, isso é uma regra do formato que é uma exigência que é respeitada. Não dá para eu chegar no The Voice e fazer um The Voice só com as audições às cegas e depois partir para a final, sabe? Quando eu falo em regras, são regras nesse tipo. E aí, para vocês entenderem também como essas regras são, como é que eles controlam isso, né? Se eles controlam isso de 2 maneiras, assim. Quando você vai produzir uma versão local de um formato, você recebe uma Bíblia, que é um arquivo com todas as diretrizes e orientações e ideias para a produção do formato. E, além disso, as empresas, os distribuidores, eles disponibilizam um consultor, que é um cara assim, especialista do formato. Esse cara ele viaja ao mundo inteiro, acompanhando a produção do formato no mundo inteiro. É tipo o melhor emprego do mundo. O cara sai viajando o mundo para ficar acompanhando a gravação. E esse cara vem para o Brasil, né? Vem para cá para ajudar na adaptação. Então, ele vai trabalhar com você seguindo as regras da Bíblia do formato, mas se em algum momento da Bíblia diz que você tem que fazer uma coisa que, sei lá, culturalmente não é aceito aqui, vou pegar um exemplo assim, muito bobo. No limite. No limite aqui no Brasil, para a gente é ok as pessoas comerem olho de cabra. Não sei se nos Estados Unidos as pessoas acham isso ok. Aí você vai fazer o Survivor americano lá, chega lá, os caras falam, não, cara, não posso botar olho de cabra, que isso? O que as pessoas vão pensar? E aí o consultor, ele chega ele tá ali para te ajudar a pensar, tá bom, o que aqui nos Estados Unidos ele é compatível com o nível de bizarrice que é importante para o formato a um olho de cabra, né? Porque é uma coisa muito, muito específica, sabe? Então, existe esse material que apoia na produção e existe também essa pessoa que está ali para ajudar na produção. É uma pessoa que ela acompanha o desenvolvimento. E aí, além desse acompanhamento, os distribuidores, eles acompanham todo o processo do formato. Porque, por exemplo, quando você pensa na aquisição de um filme ou de uma série, você negocia, você compra, e aí contrato assinado, tudo fechado, resolvido, o canal toca, como eu falei, do GNT, o canal toca como que vai ser a exibição, a estratégia, a dublagem, a legendagem, e acaba ali, fica. Depois da negociação fechada, o time de aquisição devolve o conteúdo para o canal e o canal toca como que vai ser aquela exibição. No caso do formato, como a gente tem que seguir uma série de regras, e são regras que são coisas que precisam ser reportadas para o distribuidor, a gente acompanha o processo inteiro. Então, quando a gente fecha o contrato de um formato, na verdade, o nosso trabalho só está começando. A gente acompanha toda a pré-produção, a gente acompanha a produção, a gente acompanha a exibição, a gente acompanha a audiência. Eu tenho que devolver isso são coisas que são acordadas contratualmente. Você tem que fazer um reporte para o distribuidor de como foi a exibição. O distribuidor ele pode te dar insights na edição, como o próprio consultor, no desenvolvimento do formato, para que a versão brasileira seja feita da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala, queremos um formato, negociamos, fecha valor, assina, combina tudo, nosso trabalho só está começando. E aí, isso é o que eu acho mais legal de trabalhar com formato, porque é um processo muito legal de acompanhar.
o nosso trabalho com aquisição, vocês devem estar pensando agora, mas tá bom, onde é que vocês acham esses conteúdos, né? Como é que vocês descobrem os formatos, né? De onde que vem isso? E aí a gente participa de uma série de mercados, tem pelo menos 2 mercados principais por ano, que é o MIP TV em abril e o MIPCOM em outubro, então mês que vem tem mercado. Tem mercados menores, como o MIP Cancún, que é mais voltado para atender os produtores e canais da América Latina. Existe o MIP China, que é com a China e países da Ásia. Tem um outro mercado chamado ATF, que é só de produtores asiáticos para o mundo inteiro, mas é divulgando o conteúdo deles. Então, a gente participa muito desses eventos, a gente pesquisa muita coisa, eu assisto muita coisa, a gente está sempre acompanhando os canais de televisão no mundo inteiro. Acho que vale destacar que Israel, Holanda, Coreia e Japão são países assim que produzem muitos formatos, muitos formatos. Então, gosto muito também porque eu acho que a gente sai um pouco daqueles territórios tradicionais de filmes e séries que é Estados Unidos, Inglaterra, é um mercado mais amplo. Você quer falar, Rafuso? Pode falar. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você a respeito, principalmente do streaming, né? Das plataformas de streaming. A gente teve aí a Netflix nadando durante muito tempo no Oceano Azul, aí, né? Sem concorrência, né? Boiando literalmente nesse Oceano Azul. E de uns tempos para cá, a gente tem aí uma série de concorrentes, né? A Apple TV, a Amazon Prime, a própria Globosat, né? Produzindo conteúdo autoral, né? E outros exemplos, a Disney, por exemplo, né? Até que ponto, né, esses conteúdos, sendo um diferencial para o consumidor se associar a essa plataforma, limita, né, o próprio licenciamento dos produtos, né? Porque se você abre muito também, você deixa de, né, assinar um determinado canal. Então, eu acho que como uma estratégia desses concorrentes é exatamente manter a exclusividade dos seus filmes, das suas séries, dos seus produtos, né, dos seus formatos. E eu queria entender hoje como funciona isso, né, no sentido de que isso é uma limitação cada vez maior, isso é uma tendência do mercado, uma coisa que a gente precisa se preocupar, ou isso é uma coisa momentânea e depois o mercado se equilibra e a gente chega aí a um consenso entre essas disputas estratégicas que ocorrem agora devido a essa concorrência? Eu acho que nesse momento, assim, eu diria que é momentâneo, porque a Netflix começou com essa estratégia, né, de conteúdo original, né? E aí, se você for parar para olhar o catálogo deles, assim, acho que por eu ter um olhar de ter muito contato com o distribuidor, às vezes você entra lá para ver e tá uma série específica com selo original Netflix, mas quando você vai ver, foi uma série produzida por um distribuidor X para ser exibida na Inglaterra no Channel 4. E aí a Netflix compra o direito daquela série com exclusividade, que é o que você estava falando, né? Eles pagam, você paga mais caro por uma exclusividade. E aí, a partir do momento que eles pagam mais caro por uma exclusividade, eles colocam esse selo Netflix, e vai ser da Netflix no período que ela quiser pagar por isso. Eu acho que um bom exemplo, eu não lembro agora, mas eu acho que Friends já saiu da Netflix, não já? As pessoas ficavam, eu não tenho certeza se já foi porque é da Warner, né? Mas Friends é um exemplo. Quanto que a Netflix vai pagar para manter Friends por quanto tempo, né? Porque os outros players, eles estão chegando aqui no Brasil, então até quando é relevante você pagar por uma exclusividade por essa primeira janela, ou será que vale a pena você pagar menos, ter o conteúdo disponível em mais de uma janela, mas está ali fazendo o seu acervo, né? Compondo o seu acervo. Então, eu realmente não tenho assim, uma resposta, eu acho que é uma questão muito específica. Eu acho que o Globoplay ele faz uma estratégia diferente, porque
a gente produz muito conteúdo nacional, né? Assim, e eu acho que isso é uma coisa muito específica do Brasil e da Globo. A Globo é uma produtora de conteúdo, então acho que vai num caminho diferente desses outros players por esse know-how de produção, né? O Brasil produz muita coisa e produz coisa boa. Então, acho que a Globo vai num caminho diferente. Acho que o Globoplay está cada vez mais valorizando a produção nacional e o conteúdo nacional. E eu acho que, além do que você falou, da questão da exclusividade da janela, esses dias eu li uma matéria sobre isso e eu acho que é uma coisa que a gente já precisa pensar. Acho que é da Viacom, se eu não me engano, no final do ano passado, a Viacom lançou a plataforma Pluto TV, que é uma plataforma de AVOD, que funciona... AVOD é quando você precisa só fazer uma autenticação, né, para entrar na plataforma, e você tem acesso ao conteúdo com propagandas. Então, assim, é muito parecido com o que a gente sempre viu na TV aberta. E aí eles lançaram essa plataforma no passado aqui no Brasil, já faz um sucesso danado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem a Roku, que também está chegando aqui. Chegou como recurso, né? Eu tenho o aparelhinho da Roku para transformar minha TV em Smart, e aos poucos eles vão ganhando espaço como um distribuidor de conteúdo também. Então, e nessa matéria dizia que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e que o público lá está cada vez mais aceitando o conteúdo AVOD, porque ninguém aguenta mais pagar assinatura. Quer dizer, a gente sai da TV a cabo, porque a TV a cabo você tem um monte de canal que você fala, pô, mas eu não assisto tudo isso, está sempre passando a mesma coisa. Quero assinar e ver a hora que eu quiser, né? Aquela coisa do on demand. A Netflix ela impôs muito isso no nosso consumo. E aí, agora a gente está voltando, é como se a gente estivesse andando em círculos, né? A gente volta para a plataforma, mas para o consumo da plataforma de uma forma parecida com o da TV linear, sabe? Então, com da TV aberta, sabe? Então, não sei, eu acho que a gente tem que continuar acompanhando, porque, claro que o selo, né, a exclusividade, ela agrega um valor para a plataforma, mas eu também acho que as plataformas estão caminhando aí para um novo caminho, para uma nova direção que a gente vai começar a ver em breve, né? No começo tudo é novidade, né? Então você consegue, você diz que é exclusivo e tal. Netflix, acho que a Gabi falou aí de Gossip Girl, que estava na Netflix e saiu. Tem muita série que saiu da Netflix, né? Que foi para essas plataformas recentes, e daqui a pouco você vai ter esse mercado se arrumando, né? Porque nem todo mundo vai sobreviver, então você vai ter que encontrar formas de adequar. Eu tenho uns 3 anos que eu assisti uma palestra no Rio 2C da Netflix explicando como que era a estratégia deles de produção de conteúdo local, que realmente isso era uma estratégia para eles muito importante naquele momento de fazer séries locais. Só que, ao mesmo tempo, como consumidora, hoje em dia, quando eu abro a Netflix, eu não vejo tanta qualidade no conteúdo que nem era há 4 anos atrás. Eu acho que, como consumidora, eu vejo muita coisa no Globoplay, eu vejo muita coisa na HBO. A HBO ela tem um investimento muito grande falando de ficção, né? Acho que a gente tem séries muito bem produzidas, com roteiros, com histórias muito boas, então eu acabo consumindo muita coisa da HBO também. Mas eu acho que essa estratégia de produção local da Netflix faz a gente pensar também para onde está indo, né? Porque é isso, vale a pena você colocar de tudo no seu catálogo, né? Eu não sei. Acho que a gente, como produtor de conteúdo, né, como profissional de comunicação, acho que a gente tem que prezar pelo conteúdo de qualidade, né? Então, eu não sei se a partir do momento em que a gente vai abrindo para produzir de tudo, essa qualidade se mantém, porque aí, sei lá, vale a pena você pagar R$45 por um streaming que, quando você abre, você talvez não encontre. Claro que sempre vai ter alguma coisa que você possa assistir, mas que não é exatamente aquilo que você quer assistir. Com tantos outros streamings por aí, sei lá, você paga R$10 na assinatura da Amazon, sabe? Acho que é um modelo de consumo que a tendência é mudar mesmo, sabe? Então,
que a chegada dessas plataformas com propaganda, no modelo muito próximo do que o YouTube faz hoje em dia, né, do que o YouTube elas podem também balançar assim, um pouco esse mercado, porque a gente está num momento em que, se você for colocar no papel todas as assinaturas que você tem, você está gastando, sei lá, R$300 por mês só de assinatura, para você ter todos os players que você quer assistir. E aí volta na TV assinatura que ninguém estava aguentando pagar. Exatamente. Exato. Uma coisa que eu vi, por exemplo, foi que a Globo agora está associando a sua assinatura isso comercialmente, né? Não é necessariamente uma fusão ou uma aquisição, mas ela está associando a sua assinatura à assinatura da Disney, né? Quando você faz a assinatura da Globo, você ganha lá, pelo menos eu acho que foi isso que eu entendi da mensagem publicitária, você ganha também o direito de acessar a plataforma Disney, né? Então você fica aí, né? São plataformas independentes, mas elas fazem uma parceria estratégica, né? Para que o mercado, né? Consumidor, tenha direito a acesso a esses conteúdos em plataformas independentes, mas talvez isso já seja um caminho estratégico que possa ser um primeiro momento, talvez no futuro momento venham aí fusões e aquisições, como são cada vez mais comuns nesse mercado. Enfim, dentro desse assunto, há um tempo atrás, eu li uma matéria também falando sobre uma possível plataforma agregadora, digamos assim, dessas plataformas, exatamente pela questão da fragmentação. Você começa a ter tantas plataformas que não é possível para o seu usuário, e, na verdade, são duas coisas associadas a esse crescimento. Do ponto de vista do usuário, você tem um problema da fragmentação e, portanto, né, ele acaba não conseguindo ter ou comprar ou pagar todas essas plataformas e, em cima disso, você volta a ter um aumento de pirataria, né? Porque lá atrás você tinha as pessoas baixando filmes, usando para caramba essas plataformas, esses recursos de pirataria para poder consumir, né? Porque a gente não tinha uma outra forma, digamos, acessível. E agora, com essa fragmentação, essa quantidade de plataformas, você não tem como pagar todas, mas você quer o conteúdo, e então você se volta para a pirataria, né? Então, uma possibilidade para a gente não ter uma TV por assinatura de streaming é você ter alguma plataforma agregadora que te desse um valor bem mais reduzido, mas que tivesse essa parceria. A Amazon também faz, né? No Amazon Prime você também pode ter o Stars, outras plataformas, outros serviços associados e ver em conjunto por um valor menor do que o valor de mercado. É uma tendência, mas é isso. A Netflix começou do zero, porque ela não era um canal que produzia conteúdo como Globo, como HBO, como outras. Comprava muito conteúdo. Quando essas plataformas começaram a surgir, passou a ter que produzir, porque cada uma dessas pediu seu conteúdo de volta. Muitas delas não negociam uma segunda plataforma, um segundo serviço reproduzindo a mesma coisa, é o caso de Friends, por exemplo, né, que saiu, o Marvel, que saiu porque tem o seu lugar próprio e não querem dividir conteúdo, porque você está dando munição, você está dando, né, mais possibilidade para o outro, e vai ser uma briga, né? Como isso vai... E acho que a gente ainda tem alguns anos de processo de mudança, de teste, de ver como é que os usuários vão se comportar em relação a todas essas possibilidades, questão de custo, e vamos ver, né? Desde que a gente consiga podendo acessar... É um novo tipo de player, né? Esses agregadores que acho que são uma coisa um pouquinho diferente também. Uma coisa é você agregar uma oferta a mais dentro da tua plataforma. Sim, coisas separadas. Isso. Que é a coisa que a Globo já faz, por exemplo, com Deezer. Né, isso. É a mesma coisa que o McDonald's, gente. É o combo do McLanche. Isso aí. Mas você tem a Coca-Cola para vender. Então, você vende um combo que é mais barato.
Mas a coisa do agregador é uma terceira empresa que vai ter acesso ao conteúdo, sei lá, Globoplay, Netflix. Ou pode ser na verdade, pode ser uma parceria entre as próprias empresas, podem se associar para ter essa plataforma. Não é uma fusão, né? Até como o Rafael falou da Globoplay e outros, mas é uma fusão que essas plataformas elas vejam a necessidade de... Eu acho que a questão da pirataria, a gente ainda vai ouvir falar disso, porque vai crescer, né? A gente já tem um crescimento nos 3 últimos anos desse índice, e isso vai crescer ainda, mas acho que vai ser um movimento das plataformas, não para uma acabar com a outra ou se sobrepor à outra, mas para uma se ajudar contra a pirataria, e você ter essa, sei lá, outra espaço com um nome X, mas não seria nem uma terceira empresa, seria uma plataforma unificada para ter tudo ali. Agora a gente tem que ter parcerias... Uma proteção do conteúdo, né, Cris? Exatamente. Tati, acho que a Ana Cecília tinha levantado a mão, a Ana Cecília Gandra, para fazer uma pergunta. Já tinha um tempinho. Eu só tinha levantado a mão porque o Rafael ele falou sobre o negócio do Globoplay e do Disney Plus. Foi quando o Disney Plus veio para o Brasil. Isso. Eu estava esperando há muito tempo o Disney Plus aqui. E aí, logo depois, eu amo a Disney. Eu sou apaixonada pela Disney. 19 anos na cara, mas tudo bem. Aí eles juntaram esses dois e aí fizeram lá um combo. E eu lembro que na mesma época, acho que tinha tido a fusão de algum combo de outros serviços de streaming que meio que bateu. Só que eu não lembro. Eu só lembro especificamente do Globoplay. Eu ia só complementar isso. Deixa eu fazer uma pergunta, então, que tem um outro lado também do que a Tati está falando. Eu queria ver como é que é isso internamente, se vocês conversam, Tati. Porque da mesma forma que tem essa área de aquisição comprando produto externo, a gente, Brasil, Grupo Globo, por exemplo, e outros, por serem grandes produtores, também vendem para outros aquisisidores de outros mercados. Essa área dentro da Globo que vende, conversa com vocês que compram por algum motivo qualquer? Eu tinha certeza que essa pergunta viria em algum momento. Não é o mesmo departamento, é um departamento específico para vendas, mas assim, está também crescendo cada vez mais. A Globo tem vendido novelas e séries, e enfim, é um trabalho muito legal de acompanhar também. Eu conheço muito pouco, assim, o que eu conheço é acompanhando a distância. A gente não tem tanta troca no sentido da negociação, mas da mesma forma, o que eu posso dizer é que da mesma forma que a gente, enquanto aquisição, está indo para o mercado para ver o que o mercado está trazendo, eles estão indo para o mercado levando o que a Globo está produzindo. Então, é um movimento também que eu acho que começou há pouco tempo, tá, Bruno? Não é tão antigo, mas que está ganhando cada vez mais espaço na Globo. Eu acho que a tendência é a gente, no futuro, ver isso numa proporção ainda maior. Antes eu estava muito centrada em novela, né, no produto novela, e agora a gente cresceu com outras coisas, né? Se eu não me engano, Verdades Secretas é uma das séries que está sendo vendida, então, assim, tá realmente... É porque esse processo de... E aí eu vou, enfim, dar uma visão na época que eu estava no GNT ainda, eu acompanhei um pouco, mas quando você vai disponibilizar o conteúdo para vender, né, você não, sei lá, o GNT faz um programa da Bela, e aí você assistindo o programa, você vê que o programa tem a trilha sonora, ele é todo Gilberto Gil, Caetano e todos esses cantores brasileiros super famosos, e quando você vai vender, você não consegue vender esse programa da forma original exata que ele é exibido aqui, né? Então, acho que para vender também tem um trabalho e um custo que também está começando a ser estabelecido, sabe? Porque quando você vai vender, você tem que vender um material com uma trilha sonora branca, sabe? Com uma trilha neutra, que não vá dar nenhum problema de direito autoral musical, porque, enfim, aqui no Brasil a gente paga por o uso dessa música. Você não pode vender para fora uma coisa que não é sua, sabe? Então, acho que é um mercado novo, mas que também está caminhando.
E acho que, até onde eu sei, o Grupo Globo tem vendido mais até os conteúdos infantis. Eles têm os direitos, né? Porque é um conteúdo mais fácil de viajar até por conta desses direitos conexos aí, né? Foi justamente onde começou. Começou com venda de direitos infantis, de programas infantis, né? E aí foi expandindo para os outros canais, e os outros canais começaram a sugerir também uma série de conteúdos, porque aí vai um pouco para o raciocínio do formato, né? O que é produzido originalmente na Globo que pode ser vendido no mundo, né? Em quais territórios isso pode ser vendido, sabe? E aí é uma questão muito cultural, né? Porque, enfim, sei lá, tem território. Acho que Portugal é um território muito fácil da gente vender coisas produzidas aqui no Brasil, por exemplo. Agora, você vai vender, sei lá, uma Avenida Brasil na Coreia. Não sei se culturalmente falando é um conteúdo que vai performar bem lá, sabe? Tipo, acho que existe esse olhar de curadoria também, de pensar para onde que aquele conteúdo ele pode se encaixar melhor, assim, sabe? Mais fácil de ser aceito, né? Porque da mesma forma que a gente recebe conteúdos que quando a gente assiste, a gente fala, cara, é muito legal, mas assim, isso aqui vai ser bem aceito no público brasileiro? Porque é uma coisa que eu sempre converso assim com colegas. É muito bizarro você pensar na TV brasileira dos anos 90, que tinha, sei lá, o programa do Gugu, que tinha todas aquelas coisas, e você pensar na TV brasileira agora, e o público de agora, que é um público, querendo ou não, muito mais conservador. Pô, eu não consigo imaginar aquela banheira do Gugu passando na TV hoje, gente. Na TV aberta, domingo. Sabe? Impossível hoje, impossível. Então, assim, tem essas questões culturais também que a gente tem que olhar e pensar mesmo, né? Cara, assim, Tati, eu assisto, porque eu assisto de tudo. De todos os realities, a Carmen sempre me vê falando de todos esses realities possíveis de dating, eu adoro, assim, porque eu sou muito o tipo de pessoa que acho que tem um momento de ver TV que é realmente para esvaziar a sua cabeça, e é aquilo ali, o propósito dela é aquele, da mesma forma que eu acho que tem um momento em que é para assistir um documentário que vai me deixar uma semana pensando naquela história, sabe? Então, acho que tem espaço para tudo. Então, acho que também nesse momento de venda, eu imagino que seja um momento muito de pesquisa e de entendimento do que o mercado aceita, do que é produzido aqui. Mas, assim, honestamente, eu acho que os conteúdos da Globo e o conteúdo brasileiro, ele é muito bem aceito no mercado. Eu acho muito difícil não ser bem aceito, porque o que a gente produz é muito bem feito. Sem querer puxar a sardinha, mas puxando. Eu acho que a gente podia, de repente, passar para a Joana, que levantou a mão, e aí depois a gente vai para aquele final. É exatamente o que eu sugeri. Mas vamos lá, vamos para a pergunta da Joana antes. Eu tenho meio duas perguntas, mas vou perguntar uma em relação a essa questão de formato. Você acha que aqui no Brasil a gente está produzindo formatos novos para serem vendidos, ou a gente ainda tem uma tendência de vender produtos já fechados, prontos, né? E a minha outra pergunta era em relação ao processo de curadoria que você falou. Tem uma questão muito antropológica também, se você for pensar, né, nessa escolha, né? Mas também tem uma questão, que nem você falou, de atualidade, né? De qual movimento que está acontecendo agora na sociedade daquele país, assim. Como você acha que, na realidade, a sua formação acadêmica te ajuda nesse processo de curadoria, assim, do que você aprendeu formalmente de conteúdo, assim? Pergunta difícil, eu sei. Não, mas não acho que seja tão difícil, não. É porque quando você perguntou do que eu aprendi de fato, eu pensei em lead, sublead, pensei em textos, em coisas técnicas assim. Mas eu acho que é um trabalho muito parecido no sentido de que, se você pensa na produção de uma matéria, a primeira coisa que você faz é pesquisar. E aí depois você vai apurar. E aí depois você começa a produzir o texto. E depois você entrega aquele texto pronto. Eu acho que, mal comparando, o primeiro momento do meu trabalho, ele é um momento de pesquisa. E aí, a partir do momento que eu faço a pesquisa, eu abordo o distribuidor, que não deixa de ser uma apuração, é uma conversa para eu entender do que vai ser feito daquilo ali. E aí o distribuidor fala, negociar, vamos negociar? A negociação e a preparação daquele conteúdo, eu vejo como uma produção de um texto, de um vídeo,
e depois é o trabalho pronto, assim, ver o material no ar, sabe? Então, diretamente, não acho que sejam as mesmas coisas, assim. Acho que se eu tivesse entrando na faculdade agora, eu teria um olhar muito diferente para o audiovisual. Acho que a minha formação foi muito voltada para a notícia, e isso é uma coisa que eu faria de uma outra forma, mas eu não acho que isso me atrapalhou. Eu acho que me traz um olhar crítico, até para a questão antropológica que você falou, porque tem um senso crítico do jornalista que eu acho que é importante no trabalho do entretenimento. E acho que mostra que... Porque, assim, é uma coisa que eu sempre pensei, e hoje de manhã eu estava até pensando nisso também. Acho que quando a gente está na faculdade de jornalismo, a tendência é que se espera que a gente vire repórter. A profissão do jornalista, ela é muito associada à função do repórter. E eu estou falando não só dos professores, eu estou falando da gente mesmo. A gente entra na faculdade nessa expectativa. A sua família, quando você fala que você está fazendo jornalismo, a primeira pergunta que a sua família faz é qual? E aí, quando você vai apresentar o Jornal Nacional? E aí você fala, pô, não é bem assim, tem um monte de coisa aí, não sei se é bem isso que eu quero. Então, eu acho que a gente tem que, talvez, começar a pensar o jornalismo de uma outra forma. Eu acho que isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, tá, Joana? Eu demorei muito tempo, por uma cobrança minha de achar que eu tinha que ser repórter, eu demorei muito tempo para cair e fiz pensar assim, cara, eu sou uma profissional de entretenimento, eu sou uma jornalista que trabalha com entretenimento, eu trabalho com audiovisual, é isso, eu gosto do que eu faço, eu tenho orgulho do que eu faço, tá? Foi uma ficha que eu precisei levar um tempo para cair e para eu digerir e pensar, cara, é isso. E muito por essa cobrança que eu falei. Então... eu acho que a tendência da faculdade, acho que a tendência das coisas é que a gente fique nessa cobrança, né? Como é que a formação do jornalismo pode me ajudar? Mas, assim, ela te ajuda. Você, no mercado, você vai aprender coisas mais específicas, como eu falei para vocês, trabalhar com formato, que era uma coisa que eu nunca tinha nem pensado na vida. Mas aí, quando eu descrevo para você como que é a aquisição de um formato, a gente consegue ver que é um processo que dá para comparar, que é parecido com a produção de uma matéria. Sabe? Então, acho que contribui sim. Acho que você não precisa se apegar ao de fato, assim, o que na faculdade me ajudou. Eu acho que você tem que aproveitar essas oportunidades, assim, de conversas, de estágios. Eu acho que ter feito um estágio... eu comecei a fazer estágio no segundo período. Eu acho que isso foi, assim, fundamental para me abrir portas. Eu acho que vocês estão numa das melhores faculdades possíveis. A PUC abre muita porta. Então, acho que vocês têm que aproveitar a oportunidade que tem dentro da PUC para depois vocês usarem elas fora também, porque isso também ajuda muito, sabe? Então, você aproveitando o que a PUC te oferece, depois lá na frente você consegue, independente de qual caminho você vá. E aí, qual foi a primeira pergunta que eu esqueci já? Desculpa. Eu acho que é muito uma questão também da gente distribuir, assim, o que você vai aprendendo, as oportunidades, assim como a distribuição de conteúdo, assim. Como a gente está acabando o tempo aqui, aí eu queria já te agradecer e convidar para a gente continuar esse papo muito em breve. Vamos sim, combinado. Obrigada, pessoal, pelo tempo, pelo papo, pelas perguntas. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje.